Insights, o podcast do Bradesco. Nós avaliamos as empresas usando critérios quantitativos, todas ao mesmo tempo. Então, por exemplo, temos um universo de ações globais, mais de 5 mil empresas que nós avaliamos, e o modelo quantitativo ele usa uma série de critérios de avaliação, lucratividade, crescimento, risco, valor, que são medidos de forma quantitativa para avaliar essas 5 mil empresas ao mesmo tempo e gerar ideias de compra e venda desse universo bem grande. Quando a gente compara com o portfólio do investidor tradicional brasileiro, eu acho que a complementaridade que o hedge fund traz para a carteira é excelente. A gente vê tanto uma diminuição do custo médio, na média, essa classe de fundos custa bem menos do que o tradicional 2,20, e também tem um benefício de liquidez maior. Olá, tudo bem? A gente acabou de ouvir alguns dos nossos destaques de hoje, mas tem muito mais. Eu sou a Juliana Maeda e este é o Insights, o seu podcast semanal com ideias que provocam um novo jeito de pensar. E hoje, na mesa do Insights, a gente vai entender como é que estão as estratégias da gestora americana AQR, uma gestora de fundos internacionais com mais de 25 anos de história. Fundada nos Estados Unidos, a AQR tem mais de 100 bilhões de dólares sob gestão e é uma das mais importantes gestoras de recursos que utiliza não apenas dados de economia para fazer seus investimentos, mas também finanças comportamentais, dados e tecnologia para falar sobre como eles estão e enxergam as oportunidades de investimentos. E para isso, a gente recebe hoje o Head Global de Desenvolvimento de Relações Institucionais da AQR, Gregor Andrade, diretamente de Connecticut. Gregor, seja muito bem-vindo ao Insights. Obrigado pelo convite. Espero que você aproveite seu Guaraná, que não tem lá nos Estados Unidos. Tô com saudade, né? Saudade de Guaraná. Com certeza. E também está conosco o meu colega Marco Sena, que é Head de fundos globais da Bradesco Asset e que vocês que nos acompanham já conhecem bem. Marquinhos, obrigada mais uma vez pela sua presença no Insights. O nosso primeiro juntos. É o primeiro juntos, apesar de eu ter feito alguns episódios antes, queria agradecer o convite aqui. Obrigado, Gregor, pelo seu interesse aqui em participar com a gente. Uhum. Hoje eu pretendo mais ouvir também. Temos um convidado muito especial com a gente aqui na mesa hoje. E, Gregor, a sigla da AQR é Applied Quantitative Research, que em português é Pesquisa Quantitativa Aplicada. Eu queria que você dissesse um pouco para a gente, de maneira talvez um pouco mais introdutória e simplificada, como é a estratégia de investimento, o approach de vocês para fazer os investimentos, por que vocês se destacam nessas estratégias quantitativas aplicadas, e contar um pouquinho para a gente o que vocês fazem. Tá, vou explicar então. O conceito da gestão quantitativa é que nós construímos modelos para avaliar os investimentos que a gente faz. Então, a ideia do modelo é representar o nosso pensamento fundamental de uma maneira disciplinada e usando dados. Então, vou te dar um exemplo. Nós temos vários critérios de avaliação para os investimentos e, ao contrário de um gestor discricionário que avalia cada oportunidade, cada ação, cada companhia individualmente, nós avaliamos as empresas usando critérios quantitativos, todas ao mesmo tempo. Então, por exemplo, temos um universo de ações globais, mais de 5 mil empresas que nós avaliamos, e o modelo quantitativo ele usa uma série de critérios de avaliação, lucratividade, crescimento, risco, valor, que são medidos de forma quantitativa para avaliar essas 5 mil empresas ao mesmo tempo e gerar ideias de compra e venda desse universo bem grande. Então, uma das vantagens relativas da gestão quantitativa é que, usando a tecnologia e o poder computacional, a gente pode fazer uma avaliação do universo muito grande de ativos e criar carteiras bem diversificadas. Gregor, a gente acompanha bastante a indústria, tanto local quanto global. A gente vê o pessoal discutindo o mesmo ativo, utilizando os mesmos dados. Mas como é que a AQR ela se diferencia em não ter uma visão macroeconômica, não ter um view de mercado? Ninguém tem uma opinião lá subjetiva se a inflação vai subir ou cair por motivos que
variado, seja inflação, seja PIB. Como é que hoje a AQR desenvolve modelos? Como é que ele faz essa combinação de dados com tecnologia? Como é que isso se diferencia do restante? Eu acho que é importante entender que, embora o método seja quantitativo e sistemático, os nossos modelos refletem pensamentos fundamentais e econômicos. Nós somos economistas. A composição da equipe da AQR é uma combinação de economistas com cientistas e engenheiros. Os economistas trazem as ideias. Então, por exemplo, se nós estamos avaliando uma empresa, nós estamos procurando empresas de alta qualidade, alta lucratividade, com bom crescimento, da mesma maneira que o investidor discricionário. A diferença é que nós vamos forçar o nosso modelo a converter esses conceitos que são teóricos em medidas quantitativas. Então, por exemplo, se eu quero uma empresa lucrativa, eu tenho que dizer o que é uma empresa lucrativa. Talvez seja uma empresa com ROE alto ou com uma margem grande. Então, nós vamos converter as ideias fundamentais em medidas quantitativas e aí o modelo vai calcular essas medidas de cada empresa. Então, existe um pensamento fundamental por trás, mas a implementação é sistemática. Na área de macro, também não é diferente. Nós também cremos que os mercados eles refletem condições de oferta e demanda, de sentimento, política monetária, política econômica, política fiscal. Mais uma vez, a diferença é que, ao contrário de um gestor discricionário que talvez faça uma avaliação mais subjetiva, nós convertemos esses fundamentos em medidas quantitativas que podem ser avaliadas por um modelo. Essa, eu diria que é a diferença. Não é que não há fundamento. A filosofia ela é fundamental, mas a implementação é quantitativa. Quer dizer que você abre pouco espaço para alguém achar algo, achar isso ou aquilo. Aquilo que deve ser implementado é o que o modelo diz. Exatamente. O gestor quantitativo, ele aplica a intuição na construção do modelo. Então, alguém tem que decidir quais os critérios que nós vamos usar, como ponderar e que peso para dar para diferentes critérios. O modelo ele é uma coleção de medidas, de indicadores com pesos, né? Você tem que dar um peso para cada indicador. Todas essas decisões são feitas por um ser humano de uma forma discricionária. Mas depois que você constrói o modelo, a gente segue o modelo, porque o modelo ele é o reflexo mais objetivo e mais disciplinado da nossa filosofia. Uhum. E vocês começaram com um hedge fund lá na década de 80. E vocês têm muitas estratégias descorrelacionadas, significando que não seguem o mesmo padrão de rentabilidade ou risco, se movem independente do que está acontecendo com o mercado de renda fixa ou mercado de ações globais. E por que, na opinião de vocês, vocês foram por esse caminho? Sendo que principalmente a gente enxerga muitos gestores de ações nos Estados Unidos que são muito bem sucedidos, mas vocês preferiram optar por esse meio do caminho, essa classe de hedge funds ou fundos mais alternativos que buscam retornos descorrelacionados. Tem duas razões principais. Uma delas é decorrente de uma característica do modelo quantitativo. O modelo quantitativo, ele é um modelo simétrico. Quer dizer, quando o modelo avalia um universo, digamos, de ações, ele gera não só ideias de compra, como de venda. O modelo quantitativo ele é quase que um modelo de ranking. Se você coloca 5 mil ações nele, ele vai te devolver um ranking de 1 a 5 mil. Como ele é um modelo simétrico, ele diz o que é bom e o que é ruim. Para um hedge fund isso é ideal, porque você pode comprar o que é bom e vender o que é ruim. Uma gestor discricionário, o processo ele não gera ideias de compra e venda. Para ter ideias de venda no discricionário, você tem que pesquisar o lado de venda diferentemente. Então, eu acho que parte disso é que o nosso modelo, ele já gera ideias de compra e venda, então pode ser implementado de uma maneira direta como um hedge fund. Escalável também, né? Correto, como nós avaliamos um universo muito grande de ações e de ativos macro, nós podemos investir em escala,
porque as posições são pequenas, porque nós temos muitas posições de tamanho pequeno, de forma que não estamos muito preocupados com a liquidez, porque as posições são pequenas. Sim. A outra razão que nós buscamos investimentos de hedge funds correlacionados é que, vindo da área acadêmica, nós sabíamos que, em termos de alocação de carteira, o ativo mais valioso numa carteira é o ativo descorrelacionado. Porque a gente sabe, pela teoria financeira, que um ativo descorrelacionado ele tem dois benefícios. Ele melhora o retorno e diminui o risco ao mesmo tempo. Então, para nós poder colocar um produto descorrelacionado no mercado, seria ter um valor maior para o nosso cliente do que um produto que tem muito beta. Porque um produto que tem muito beta ou que tem muita correlação com o mercado, ele não diminui o risco. Sim. Então, essa foi a proposta, criar um produto que melhora a carteira do cliente no sentido da alocação e, ao mesmo tempo, diminui o risco. E a gente é um grande parceiro da EQR, né, Marquinhos? Eu queria que você desse para a gente um pouco da nossa visão da Bradesco Asset, do porquê que a gente gosta dessa classe de fundos alternativos, dos hedge funds internacionais especialmente, e qual que é o papel dos hedge funds internacionais nas carteiras dos nossos clientes? Acho que um pouco dessa resposta o Gregor já citou aqui, a gente viu escala, então a gente tem uma diferença de escala muito maior quando a gente compara um investimento local, o produto local, o gestor local com relação ao que a gente consegue encontrar lá fora. E realmente, aqui na Bradesco Asset a gente é bastante partidário dessa classe como um todo. A gente tem alguns esforços já há algum tempo em direção a hedge funds. A EQR é um grande parceiro nosso há alguns anos. Desde das primeiras iniciativas que vocês tiveram aqui no Brasil, a gente estava junto, a gente apoiou isso aí. A gente gosta bastante da classe. Eu acho que isso, quando a gente compara com o portfólio do investidor tradicional brasileiro, eu acho que a complementaridade que o hedge fund traz para a carteira é excelente. A gente vê tanto uma diminuição do custo médio, na média, essa classe de fundos custa bem menos do que o tradicional 2,20 e também tem um benefício de liquidez maior. Então, a gente tem muitos fundos locais aqui, tem todos os seus méritos, mas são D30, D60, enquanto os fundos tão complexos quanto, ou até vezes mais complexos, com um nível de liquidez bem mais acessível. Um prazo de resgate mais curto, né? Que seria um pouco menos desconfortável para o cliente, além do retorno. Então a gente vê também o retorno ser bem beneficiado por conta de uma correlação muito menor que a gente consegue enxergar nessa classe. E Gregor, acho que eu vi você comentando um pouco da academia. Acho que isso é um ponto bastante interessante para a gente tocar aqui, que a EQR e a academia quase nasceram juntos e caminham juntos. Conta um pouco para a gente como é que vocês um pouco da história da EQR, por que ela nasceu dessa questão, esse viés um pouco mais acadêmico, talvez foram até os primeiros a fazer isso. Como é que vocês conversam hoje com as faculdades? A origem da EQR, ela é acadêmica. Os fundadores da EQR se conheceram no programa de PhD da Universidade de Chicago, na década de 90, e diria além disso, a própria filosofia da EQR, especialmente no começo, ela veio diretamente de pesquisa que estava sendo feita na época na Universidade de Chicago, que foi uma das pioneiras em estudar essa questão de como prever retornos de ativos usando métodos quantitativos. Então, muitos dos resultados dessas pesquisas que foram publicadas na década de 90 também foram o embrião da nossa filosofia. O grupo, então, esses fundadores estavam fazendo PhD em Chicago. Eu também estava em Chicago, mas eu sou um pouco mais novo que eles, então alguns anos depois. E eles terminaram o PhD deles e foram direto para a prática. Eu passei um período na vida acadêmica como professor, mas eles foram direto para a prática e a ideia sempre era essa, era usar a filosofia e o rigor da pesquisa acadêmica, a metodologia acadêmica que é científica. Você tem todo um critério para avaliar a efetividade de uma estratégia que vem direto também da metodologia acadêmica. Então, começou como isso, a empresa foi fundada em 1998 e até hoje continua um relacionamento muito forte. Nós temos vários sócios e pesquisadores na EQR que têm PhDs, muitos foram professores, alguns ainda são professores, dão aula assim, alguns dias por semana. E
Então, existe esse intercâmbio entre o AQR e a academia. E uma outra razão, talvez um pouco assim mais egoísta nossa, de manter esse relacionamento próximo, é que a academia também fornece para a gente muito talento. Nós gostamos de contratar PhDs e pessoas, porque como eu falei antes, tudo começa com a ideia. Nós precisamos sempre de ter um pensamento econômico avançado para entender como o mercado está evoluindo e como as tecnologias de investimento estão evoluindo. E para isso nós temos que ter acesso ao talento mais recente. E a academia nos propicia isso. Então você considera como o fator mais importante que vocês exportaram da academia é o rigor do processo acadêmico para você aplicar essa realidade ao mercado financeiro, é isso? E a disciplina e o ceticismo. O método científico, ele é cético, ele desconfia. Se você faz uma simulação e de repente tem um resultado que é muito bom, o acadêmico ele desconfia, fala, isso aqui provavelmente ou fez errado ou foi aleatório. E eu acho que esse ceticismo, essa disciplina é importante, porque os mercados são bem eficientes. É difícil você gerar alfa, é difícil você gerar performance. E você ter uma atitude rigorosa de estudo e de estresse nos estudos, isso eu acho que aumenta a chance de você descobrir ideias que realmente vão adicionar alfa e que não só simplesmente tem uma boa simulação, mas que na prática não funcionam. Então eu acho que esse rigor que vem da academia é importante. Legal. E, de certa forma, vocês têm os modelos de vocês, vocês conseguem criar também, aplicar também os critérios ESG de maneira escalável, né? Eu acho que vocês, pioneiramente, vocês conseguiram implementar esses critérios ESG nos modelos de decisão de investimentos. A nossa implementação do ESG, ela tem como explorar qual é a vantagem que o gestor quantitativo tem? É usar dados. Então, nós sabemos que tem certos tipos de investimento ESG que nós nunca vamos poder fazer. Empresas, tipo uma coisa ativista, que vai tentar mudar um comportamento de uma empresa, esse não é o forte do quantitativo. Sim. Mas, por outro lado, há aspectos de ESG que usam muitos dados. E isso a gente pode implementar. Então, por exemplo, nós podemos construir carteiras que medem a quantidade de poluição ou de carbono que são geradas pelas empresas e otimizar isso, diminuir, procurar e dar preferência a empresas ou investimentos que poluem menos ou que têm menos uso de carbono. Esse é um exemplo. Ou se você tem um critério de ratings de ESG de diferentes empresas, nós podemos construir uma carteira que, além de procurar empresas boas e a bom preço, que também são empresas que têm um rating de ESG mais alto. Então, tudo que pode ser medido, nós podemos incorporar na construção da carteira. Eu só quero deixar bem claro que essa implementação, ela visa atender a demanda de um mercado por carteiras que não só buscam lucro, mas que também tem essa preocupação em investir em empresas limpas. Então, não é que a gente está dizendo que o ESG vai melhorar ainda mais o retorno. O que nós estamos dizendo é que você pode investir num produto que vai ter um retorno bom e também vai ter essa característica adicional. Essa é a proposta nossa. Não é que o ESG vai gerar ainda mais retorno, mas ele vai propiciar um retorno bom e, ao mesmo tempo, ter essa outra característica Acho positiva. que foi uma demanda até institucional, né? De alguns dos clientes que vocês provavelmente atendem na Europa. Na Europa, especialmente. Hoje em dia, na Europa, eu diria que é muito difícil você crescer ativo, especialmente na área de renda variável, sem ter algum processo ESG. Então, o que nós fizemos foi, nós pegamos vários dos nossos produtos e criamos versões para o mercado europeu, que lançamos em UCITS, que é os fundos europeus, que tem em si, além da estratégia normal, tem também essa implementação ESG das estratégias. Legal. Gregor, não há nenhuma grande novidade que a inteligência artificial está aí movimentando muita coisa, muitos mercados, muitas empresas se direcionando para isso, construindo times, contratando gente. E vocês provavelmente estavam na vanguarda disso há muito tempo, né? Na época que ainda chamava-se machine learning, quando tinha outros nomes, vocês estavam navegando sozinhos nisso aí.
Agora que isso está muito em voga, está recebendo muita atenção, como é que vocês se adaptaram a isso? O que vocês estão já aplicando? O que já mudou no dia a dia de vocês quando a gente fala desse tema? Essa área de inteligência artificial, machine learning, nós cremos que vai ser realmente importante, já é importante e vai ser mais importante. Mas quero ressaltar que nós não acreditamos que isso vai ser uma revolução. Não vai substituir os métodos tradicionais de construção de carteira de investimento. É simplesmente uma metodologia alternativa para construir carteiras e fazer investimentos. No caso da AQR, nós usamos machine learning, inteligência artificial, em vários lugares. Por exemplo, uma das áreas que nós usamos é para ler texto. Usamos modelos de language models, para poder absorver a quantidade enorme de informações que é gerada todo dia. Relatórios anuais, notícia, analistas que escrevem relatórios. Tudo isso pode ser lido por um computador que vai extrair sentimento. Porque o que a gente quer não é a informação, o que a gente quer é o sentimento por trás da informação. Então, essas notícias são positivas, são negativas, elas mudam. O tom que alguém usou para dar alguma notícia positiva ou negativa. Exato. No mercado, acho que isso é bem interessante. Que senão você teria que ter uma pessoa assistindo aquilo ou falando com cada analista. E então, essa é uma área que talvez a inteligência artificial vai diminuir o número de empregos na área financeira, provavelmente nessa parte de análise assim mais de relatórios e de cálculos, porque isso pode ser sistematizado. Então, essa é uma área. Outra área que a gente está usando também é para estudar como fazer market timing, não sei como diria em português. É o melhor momento de entrar e sair em qualquer ativo, né? Trading tático entre mercados. Nós acreditamos que esses métodos de inteligência artificial podem criar modelos diferentes do que a gente tem, porque os que a gente tem são modelos econômicos baseados em métodos de construção que usam estatística tradicional, e o machine learning usa outros métodos não lineares para responder a mesma pergunta, e às vezes a resposta é diferente. Então, esses são 2 exemplos, mas quero dizer mais uma vez, a gente não acha que isso vai substituir, vai ter sempre gestor discricionário, e até na área quant, os métodos tradicionais de construção de carteira, nós achamos que vão sobreviver. Acho interessante, uma visão bem mais racional, um pouco mais pé no chão de quem já está lá há bastante tempo, mágica. já está fazendo isso. Não tem mágica. E uma outra questão, o mercado financeiro ele é diferente da natureza. As aplicações de AI, de machine learning, são muito poderosas em sistemas naturais que não mudam. O mercado financeiro muda. Quando a gente aprende, os investidores aprendem, aí o mercado muda. As coisas que funcionavam antes não funcionam mais pelo fato de que são conhecidas. Então, o mercado financeiro ele evolui, e como ele evolui, isso cria uma dificuldade para um sistema de máquina entender essa evolução, porque ele está querendo entender como funciona o sistema, e um sistema que está mudando. Então, mais uma vez, não é dizer, o computador consegue reconhecer fotos, ou reconhece a sua cara, identifica você imediatamente. Isso ele vai poder identificar o mercado como mercado, a tendência do mercado. Não é assim, porque o mercado ele muda, eu não mudo. Minha cara ontem e hoje é a mesma. O mercado ontem e hoje é diferente. Então, a inteligência artificial não vai substituir a inteligência natural. Não, vai permanecer. E lembra que eu expliquei também, na construção do modelo quantitativo, você tem que ter uma pessoa que vai decidir quais indicadores você vai usar, qual é a filosofia econômica por trás das ideias. Isso vai continuar a ser feito por uma pessoa. Interessante. E na sua visão, você já está há bastante tempo na AQR, você já viu muitos ciclos econômicos, muitos momentos de mercados financeiros, já passou por algumas crises. O que você acha que daqui para frente vai acontecer com o mercado de gestão de fundos? O que você tem enxergado? Você conversa com clientes institucionais, entre os maiores fundos de pensão, fundos soberanos do mundo. O que você tem sentido que vai acontecer? Quais são as tendências do mercado de gestão de fundos? As classes de investimento alternativas ainda existe
talvez a crença de que nessas áreas os gestores podem adicionar alfa, que existem ineficiências ou os gestores podem ter a liberdade de investir de uma maneira, como nós investimos, de uma maneira assim mais livre, sem estar preocupado com o índice do mercado, sim, que isso cria a possibilidade de gerar alfa. Então, eu vejo essa meio que uma bifurcação. Por um lado, mais investimento passivo, e por outro lado, mais alternativo. Muito bom. E eu acho que já sei a resposta, mas, Marquinhos, qual que é a sua opinião, nossa opinião sobre isso? A nossa opinião, como você bem colocou, é muito parecida. Eu diria que é quase igual. A gente até aqui vem, eu e a Ju, quando a gente pensa o que deve ser o futuro da nossa área, a gente vê essas duas avenidas para serem trilhadas, né? Se deixar até um pouco mais técnico, é uma avenida do alfa e a avenida do beta. Uhum. Acho que é muito clara essa questão que os gestores em mercados eficientes, desenvolvidos, que não é o caso tanto aqui do Brasil, tem muita dificuldade em ter retornos acima dos seus índices de referência. Uhum. Então você tende a ter uma convergência para você buscar mais eficiência. Então você busca o índice e minimiza custo. Uhum. E hoje tem praticamente uma guerra de preços nessas opções de investimentos passivos, onde você praticamente chegou no piso, né? Tem muitas opções lá fora que você tem custo de 0,03%. 3 basis points para você ter uma alocação diversificada nos principais índices. E aí acho que na nossa visão, o que manda nessa avenida vai ser escala. Quanto mais você Sim. tem, melhor você consegue sobreviver. Por outro lado, a avenida ali do alfa, que é a avenida dos alternativos, acho que tem sim uma dispersão de retorno muito grande, então tem muita oportunidade porque você tem pouca eficiência no que são as opções disponíveis, né? Então aqui entra a questão de serviço e acesso. Aqui muda um pouco a figura, mas para a gente também é muito claro que o mercado deve se dividir nessas duas opções. Opção passiva para mercados tradicionais e opções ativas para mercados alternativos também. A gente compartilha bastante da visão. E, Gregor, deixa a gente mudar um pouco de assunto aqui, sai um pouco muito de mercado financeiro, muito profundo, mas vamos para uma questão mais do nosso dia a dia, né? A gente tem observado que recentemente os Estados Unidos têm vivido um período de inflação existente, né? Algo que foi muito próximo de zero por um bom tempo. A gente está muito acostumado com isso, o brasileiro já viveu bastante por isso. Conta pra gente aí como é que é um pouco viver nos Estados Unidos com uma inflação um pouco fora do controle. Como é que isso mudou a dinâmica lá, tanto sua, de dia a dia, quanto de mercados? Eu acho que quando você vê o nível de inflação nos Estados Unidos, o número não é muito alto. 3%, 4%, acho que chegou até um pouco mais do que isso. Para o padrão brasileiro, esse não é um número alarmante. Eu lembro até dentro da meta, quando eu era adolescente, eu morava aqui no Brasil, na década de 80, nós tivemos inflação de 100% ou mais, e isso, então 4% seria um sonho. A dificuldade que isso cria no sistema americano é que, ao contrário de outros lugares, não existe mecanismo de indexação. Então, quando essa pequena inflação de 3%, 4%, ela não é refletida em aumento de salário, em taxa de juros, em outros rendimentos. Então, 2, 3 anos de inflação de 3%, 4% e, de repente, você está 10%, 15% mais pobre. E isso é a realidade da maioria dos americanos, que não existe uma indexação. Então, cria essa sensação de que você realmente está perdendo, você tá caindo para trás, que pode ser até politicamente bem problemático. Então, essa eu acho que é a grande diferença de inflação nos Estados Unidos com inflação talvez como nós estamos acostumados aqui no Brasil. E, Gregor, você comentou um pouquinho que vocês gostam de contratar PhDs, vocês nasceram dentro de um ambiente acadêmico, com muitos PhDs fundando a EQR. Você tem PhD e estudou em algumas das maiores e mais prestigiadas universidades do mundo. Então, conta pra gente um pouquinho sobre os PhDs que vocês têm. E eu também tenho uma curiosidade, e todo mundo com certeza tem. Quando você saiu do Brasil, como é que foi a sua trajetória acadêmica e até você entrar na EQR? A minha trajetória foi não muito diferente dos outros PhDs. Os PhDs que nós temos na EQR, eu diria que a maioria começou o seu PhD com a intenção de ser acadêmico, de ser professor, e aí em algum momento durante o PhD percebeu que
talvez o mundo aplicado seria mais interessante, talvez mais lucrativo. E então a pessoa faz uma virada. Ninguém começa um PhD para acabar em gestão financeira, porque um PhD é um processo tão longo e tão difícil, é super competitivo. Você terminar o seu PhD numa boa universidade é realmente um processo muito difícil. E durante esse período você não está ganhando quase nada, você vive bem pobre. Eu diria que não é uma coisa que você faz assim para acabar em Wall Street. Se você quer acabar em Wall Street, faz um MBA e começa a ganhar muito mais, bem mais cedo. Antes, né? No meu caso, como ocorreu, eu saí do Brasil aos 15 anos para fazer terminar meu colegial nos Estados Unidos. Eu recebi uma bolsa. Aí depois disso eu recebi uma bolsa para fazer a faculdade e fui ficando. Você fez faculdade em Chicago também? Não, a minha faculdade foi no MIT, que é em Boston. Eu estudei economia lá. Aí trabalhei 2 anos em banco e voltei para fazer meu PhD em Chicago. Meu PhD é de Chicago. E eu também comecei meu PhD com a intenção de ser acadêmico. Eu gostava de ler pesquisa acadêmica. Aula, né? Inclusive, eu terminei o meu PhD e virei acadêmico. Eu fui professor por 5 anos, né, em Harvard. E em algum momento, acho que no meu 2º ou 3º ano como professor, eu percebi que eu estava mais interessado em dar aula, estava mais interessado em aplicações e menos interessado em fazer pesquisa acadêmica. Não estava assim. E eu acho que essa é uma experiência comum em vários PhDs que saem da academia. Então, eu decidi sair e tive a sorte de que na época a Equilor, que era uma empresa pequena, tinha 5 bilhões sob gestão, tinha 3 anos, 4 anos de vida, estavam procurando alguém para fazer o elo entre a pesquisa interna quantitativa e os clientes. Então, eles queriam alguém que tinha experiência dando aula, experiência explicando métodos quantitativos para os clientes, justamente para poder aumentar a penetração da empresa no mercado. Então, eu achei essa oportunidade, fiquei 21 anos atrás e foi realmente uma sorte. Mas essa foi a minha experiência. Bacana. Bom, a gente já está encerrando a nossa conversa e no Insights a gente tem uma tradição, Marquinhos já sabe, já se preparou, de pedir para os nossos convidados alguma dica cultural. Gregor, eu imagino que na sua trajetória profissional e acadêmica você já deve ter lido muitos livros, mas você tem alguma dica para a gente? Pode ser um livro, um seriado, um filme? Eu vou dar uma dica que não tem nada a ver com finanças, tem muito a ver com o meu gosto pessoal de música. A minha banda preferida são os Beatles. Desde pequeno, meus pais, eles tinham os discos, na época a gente ainda usava disco, né? Os LPs, e eu lembro de tocando aqueles LPs e memorizando todas as músicas. E acho que há 1 ou 2 anos atrás, a Apple lançou um documentário chamado Get Back. É um filme de 6 ou 7 horas que mostra a produção do último disco deles, dos Beatles, e mostra eles criando as músicas, ensaiando as músicas. E para mim é um melhor documentário que eu já vi na minha vida, porque ele combina não só a música, que é fantástica, mas você vê o momento em que eles criam as canções, você vê o processo de criação que eu nunca tinha visto antes. Eu nunca tinha visto um artista, especialmente um músico, criando a música, e músicas que eu ouvi a minha vida toda. Então eu recomendo para quem é fã de música, para quem é fã dos Beatles, assistir. Senta lá, são 6, 7 horas, mas passa rápido. E você, Marquinhos, qual é a sua dica? Eu tenho 2 dicas hoje, mas eu já vim preparado, conforme a nossa tradição aqui. Eu vou recomendar uma série e um livro. Vou começar pelo mais chato, talvez, que é o livro. O pessoal também não gosta muito quando eu dou esse tipo de dica, mas a gente falou bastante aqui de AI e existe um motor disso tudo que são semicondutores. Tem um livro chamado A Guerra dos Chips. O autor chama Chris Miller. Foi um livro que ganhou o livro do ano Financial Times 2022. A gente fala muito de NVIDIA, a gente fala muito do que está por cima, mas por trás disso tem toda uma questão geopolítica que envolve o semicondutor. Eu achei muito interessante esse livro. Para quem tá querendo se aprofundar um pouco mais nesse assunto, tem bastante coisa, bastante vetores por trás que esse livro ele explora bem. A Guerra dos Chips. E outro é de uma série um pouco mais voltada para esporte. A Ju sabe aqui que eu gosto bastante disso. No outro podcast aqui do grupo, eu tinha recomendado uma série documental, chama No Coração do Pelotão, que é uma série da Netflix.
Eles recém divulgaram a temporada 2, que conta uma temporada inteira do Tour de France. E, para quem não sabe, o ciclismo, apesar de parecer um esporte individual, com só um indivíduo pedalando, ele é um esporte em equipe. Então, tem muita gente por trás de tudo aquilo que acontece. Então, tem diferentes papéis em cada time que compete. Tem o mecânico, tem o treinador, tem o diretor de equipe. E aquilo tudo é um grande emaranhado bem interessante que enriqueceu bastante a minha visão sobre o esporte. Então, para todo mundo, eu recomendo bastante aí no Coração do Pelotão. Obrigada, Marquinhos. Ótimas dicas, como sempre. Bom, eu queria agradecer a presença do Gregor, nosso parceiro na EQR, sócio da EQR também, diretamente de Connecticut. Muito obrigado pela sua visita. Obrigado e espero que tenha deixado bem claro como a gente investe e qual é a nossa proposta. Obrigada, Gregor. Marquinhos, obrigada também pelo nosso bate-papo hoje. Obrigado, Ju. Obrigado, pessoal, pelo convite. É sempre um prazer estar aqui presente. Obrigada, pessoal. E você que nos acompanha, já sabe, o Insights está nas principais plataformas de áudio, no YouTube e também no Instagram, no perfil podcast.insights. Siga a gente, fique por dentro das gravações, dos bastidores e muito mais. Até, tchau!